Tentarei ser o mais rápida possível que eu conseguir. Olá, pessoal que estão nos ouvindo hoje pelo YouTube ou pelo Neurocast Podcast e Spotify. Está começando hoje mais um GenPop, Grupo de Estudos em Neuropsicopedagogia. Esse é o nosso quarto encontro e hoje a gente vai discutir os capítulos 6 e 7 do livro Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Você vai conseguir ver todas as informações anteriores a esse encontro, né, dos outros capítulos, no nosso canal no YouTube ou pelo nosso Neurocast GenPop, nosso canal de podcast. Né? Hoje a nossa apresentadora, né, é a Magda, ela vai se apresentar para vocês, vai dizer a formação dela. Né? Espero que vocês gostem muito desse grupo, desse encontro de hoje, possam acompanhar-nos presencialmente nos próximos encontros. Né? É um grupo aberto, é gratuito, não tem custo nenhum, né? E através do compartilhamento todo mundo cresce. Né? Eu vou solicitar que todos que não sejam a apresentadora desliguem suas webcams, inclusive eu, né? E os seus devidos microfones. Qualquer questão de dúvida, vocês questionam no chat, né? Que a apresentadora vai dialogando com vocês e vai abrindo à medida do possível para debate. No mais é isso, espero que gostem do estudo de hoje e vamos lá, tá com você, Maia. Obrigada, Ângelo. É uma honra poder fazer parte desse grupo com pessoas que têm um objetivo em comum, que é estudar sobre neuropsicopedagogia. Eu sempre fui uma criança bastante curiosa, que sempre gostei de aprender, mas nunca gostei de estudar. E esse não gostar de estudar me incomodava e me incomoda até hoje como professora em descobrir por que alguns alunos não gostam de estudar e muitas vezes não gostam nem de aprender. E a neurociência está trazendo muitas respostas e estudar esse livro também está trazendo muitas respostas. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou desligar minha web, porque eu acho que vocês não precisam ficar me vendo, vocês vão ficar vendo a tela, tá? E eu não vou ter acesso ao chat, porque daí eu não liguei em outro canal. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu falo muito. Assim, os meus alunos, quando eu dava aula de sociologia, eles muitas vezes me chamavam de metralhadora. Eu sou uma professora formada, já trabalho há 20 anos com educação. Eu trabalho com educação infantil com berçário, no município de Bom Retiro do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. E também sou professora estadual. Atualmente não estou em sala de aula, eu estou só como vice-diretora do turno da noite e como coordenadora pedagógica dessa escola, que é a única escola de ensino médio da minha cidade, que é uma cidade bem pequena, de 12 mil habitantes. Então, vamos lá, vamos começar. Está tudo certo com a tela? Vocês conseguem enxergar bem, certinho? Sim, a gente consegue enxergar muito bem. Então, esse é o nosso quarto encontro, discussão do livro, dos capítulos 6 e 7 do livro Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. O capítulo 6, ele tem o título Allegro Moderato, e ele fala sobre as emoções, quanto à sua importância biológica e seu processamento nas estruturas nervosas, relação entre cognição e aprendizagem. Então, as emoções, o que elas são? Como conceituá-las? Para que elas servem? As emoções, elas assinalam a presença de algo muito importante ou significante num determinado momento da vida do indivíduo. Elas se manifestam por alterações na nossa fisiologia. Elas visam a aproximação entre pessoas e coisas, o confronto ou afastamento. E elas acontecem nos processos mentais e elas mobilizam recursos cognitivos, como a atenção e a percepção. E elas determinam escolhas das ações que seguirão. Então, a partir daquilo que nós sentimos, como o nosso cérebro processa isso, vão vir também ações seguidas. Por exemplo, pisei num cocô, eu vou sentir nojo, repulsa, então as ações seguintes, elas vão ser de acordo
com com a emoção que eu senti naquele momento. Também encontrei uma cobra no meio do caminho, a emoção que eu senti, o medo, o pânico, o pavor, vai fazer com que o meu cérebro informe o meu corpo para ele ter uma atitude para poder preservar a minha vida, a minha saúde e a minha segurança. Então, as emoções, elas servem muito para isso também. Elas são um sinalizador interno, que algo importante está acontecendo, e um sinalizador intragrupal, porque nós conseguimos reconhecer as emoções nos outros. Os animais também, eles têm essa habilidade de reconhecer as emoções. Só que nós, seres humanos, somos os únicos animais que conseguimos nos dar conta dos nossos sentimentos e a gente consegue também entender e dominar. Então, esses sinalizadores, eles servem para comunicar situações... Ai, tá tudo errado escrito ali. E decisões relevantes. Os animais percebem as respostas emocionais e podem reagir prontamente. E as emoções, elas fazem parte do instinto de sobrevivência. Elas são fazem parte da raça humana há muito tempo. É um estado muito primitivo, que surgiu pela sobrevivência. Os primeiros seres humanos que conseguiam ter respostas rápidas a partir de algumas situações vivenciadas, eles conseguiram se desenvolver, eles conseguiram sobreviver e passar os seus genes adiante. Então, esses estados de alerta, esse sentido de atenção, ele foi passado de geração para geração e faz parte do nosso processo evolutivo. Aí aqui eu coloquei um videozinho bem rapidinho sobre como as emoções, elas nos afetam. Aqui elas afetam animais, mas nós também somos um pouco assim. Todas as vezes que alguém nos vem com um tipo de emoção, nós respondemos a essa emoção. E esse vídeo eu acho ele muito interessante. Eles parecem os meus cachorros que eles fazem isso, mas são animais irracionais que respondem a estímulos. As emoções básicas, elas são invariáveis. Ai, desculpem. Eu não dei. Essas coisas acontecem. As emoções básicas, elas são invariáveis nas diferentes culturas. Nós podemos estar no Japão, na Índia, no Suriname, em qualquer lugar do mundo, em que nós vamos reconhecer uma pessoa feliz, uma pessoa triste, uma pessoa com raiva, uma pessoa com medo, e com mais duas outras emoções, agora que eu não me lembro exatamente. Elas, então, têm raízes biológicas antigas e mantidas pelo seu valor de sobrevivência. Na nossa cultura, as emoções, elas são elementos perturbadores para a tomada de decisões, porque é preciso controlar as emoções para a razão prevalecer. Na nossa cultura, nós temos muito, assim, é errado sentir raiva, é errado sentir medo, é errado sentir repulsa de alguém, mas, na verdade, não é errado. São situações biológicas e fisiológicas naturais que nós precisamos vivenciar, nós precisamos conhecer e nós precisamos dominar para poder viver uma vida plena com as emoções acontecendo de uma forma saudável. E a neurociência tem mostrado que os processos cognitivos e emocionais estão profundamente entrelaçados no funcionamento do cérebro. Não dá para dissociar emoção e conhecimento. Eles estão profundamente ligados. E cada vez mais os estudos da neurociência estão conseguindo comprovar isso. E também, se a gente for pensar na nossa vida escolar, não eram, assim, alguns professores já estudavam. Tem o Vallon, que ele fala bastante sobre a questão da emoção e dos sentimentos com relação à aprendizagem.
outros grandes pensadores já faziam essas relações, só que muitos dos nossos professores, eu já tenho 40 anos, eu não sei se eu não sou mais velha, mas, assim, mesmo vocês que são mais novos, vocês tiveram professores que não se davam conta disso, o quanto o trabalhar com a emoção e o conseguir conquistar o aluno fazia diferença na aprendizagem da turma e de cada aluno individualmente. Então, as emoções, elas são importantes para que o comportamento mais adequado à sobrevivência seja selecionado em momentos cruciais da vida. Sem as emoções, nós não seríamos nada, nós seríamos uns robôs, sem vida, sem cor e sem sabor. E daí eu coloquei um diálogozinho entre o coração fazendo drama e o cérebro chamando para a realidade, só para a gente estar mais descontraída. São as coisas da razão versus emoção, né? E as emoções, elas têm sempre respostas. Essas respostas, elas podem ser periféricas ou elas podem ser corporais, internas. As periféricas são aquelas que que outras pessoas conseguem enxergar na gente, que são pupilas dilatadas, quando a gente está numa situação de medo ou pânico, ou até mesmo raiva, estado de alerta, suor, na questão do nervosismo, lacrimejamento, quando nós estamos tristes, chorando, e as nossas expressões faciais. As manifestações corporais internas são aquelas que nós conseguimos sofrer e compreender, que é taquicardia, frio no estômago, nó na garganta. Quem nunca, né? Ficou com seu coração pulando de nervosismo, deu aquele frio no estômago, um nó na garganta que não conseguia falar, tremuras também, muitas vezes a gente tenta esconder a mão tremendo, e todos eles vêm acompanhados de sentimento emocional, a euforia, o desânimo e a irritação. A consciência emocional, como eu já falei antes, ela é humana. Todas as manifestações, elas têm origem no cérebro. Durante muito tempo, se acreditou que o coração é que sentia. E alguns, agora não me lembro exatamente qual foi o filósofo bem antigo, que já dizia que essas manifestações das emocionais, elas se davam no cérebro. E eles são processados em diferentes circuitos e sistemas. Os órgãos dos sentidos, eles captam e enviam informações até o cérebro através dos circuitos neurais, ou seja, a gente enxerga uma situação, a gente sente um cheiro, a gente sente um gosto, a gente vê alguma coisa, a gente toca em alguma coisa, e os nossos circuitos neurais, eles mandam uma mensagem para o nosso cérebro que nos avisa daquela situação, e essa situação, ela causa um desencadeamento de emoções, que vão servir, depois eu vou explicar os dois modos que elas podem acontecer, um rápido e um devagar, que elas acabam servindo para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Os estímulos com valor emocional, eles podem mobilizar a atenção e atingir regiões corticais específicas. Então, nós podemos ter nós temos o tempo inteiro, nós somos bombardeados com estímulos nos nossos órgãos sensoriais. Só que alguns deles, eles têm valor emocional, e esses, com valor emocional, por algum motivo, desencadeiam, eles mobilizam regiões corticais específicas. O estímulo, ele é percebido e identificado pelo cérebro e é enviado para a região cortical mais adequada, torna-se consciente e as informações são direcionadas a uma região de substância cinzenta subcortical do lobo temporal, chamada amígdala, ou núcleo amigdaloide, ou amêndoa. Ali eu achei um desenho bem bonitinho da amígdala, essa bolinha, essa amêndoazinha aqui, e ela está inclusa no sistema límbico. Ela faz parte do controle das emoções e dos processos motivacionais. E eu, antes de começar a faculdade, eu nunca tinha escutado falar sobre essa parte do nosso cérebro. E quando a minha professora começou a falar sobre isso, eu juro para vocês, e é uma coisa bem corriqueira, que eu fiz a relação com as amígdalas da garganta.
Então, eu levei, assim, alguns minutos da aula dela, com ela falando algumas coisas de pessoas que tiveram suas amígdalas removidas e apresentaram transtornos comportamentais, e daí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o meu filho tirou as amígdalas, como vai ser agora? Mas, né, depois, então, com ela falando mais algumas coisas e mostrando uma fotinho, então eu percebi que não se tratava da mesma parte do corpo, então são nomes parecidos. Eu nem sei como é que é o nome certo agora, que estão usando das amígdalas da garganta, mas essa é a amígdala do cérebro. É uma região bastante primitiva também, do cérebro, é bem interno e bem primitivo. Então, ela é um aglomerado de neurônios de organização complexa, múltiplas conexões com outras áreas do sistema nervoso. Então, como ela está numa região bem centralizada, ela recebe bastante informações aqui me fugiu a palavra, e também ela envia bastante informações aqui para o lobo, para o córtex pré-frontal. Ela age como um centro coordenador, ou seja, ela recebe informações e ela dispara essas informações para as diversas partes do cérebro. Ela dispara comandos que poderão provocar reações periféricas externas e internas, vigilância, modificações viscerais, secreção de hormônios da glândula suprarrenal, que ficam em cima dos rins, que são a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Ela interage com o córtex cerebral na identificação e aprendizagem das reações e medo. E a identificação das emoções pode ocasionar a persistência de um estado de humor. Por exemplo, um professor chegando com provas, o professor chega na sala de aula, já não é um professor muito simpático, chega com a cara fechada, e os alunos, assim, já têm um certo receio, porque eles já não estão indo bem com a disciplina durante o ano, e o professor chega com uma pilha de papéis e anuncia uma prova surpresa. Esse tipo de emoção que vai ser gerada por esse anúncio do professor e todo o conjunto da obra do professor chegando com cara fechada, nervosismo dos alunos, etc. e tal, pode acabar resultando numa persistência do estado de humor dos alunos. Ou seja, eles vão fazer essa prova, eles não vão ir bem, e eles vão permanecer todas as vezes que que eles tiverem aula com esse professor, essas emoções elas podem retornar, e junto esse sentimento de que não querem ir para a aula, não gostam da aula, não gostam do professor, não vão aprender, coisas do tipo. As informações, elas são sensoriais, e elas chegam para nós através das nossas vivências do cotidiano. Elas podem ser neutras, ou seja, a gente recebe essas informações sensoriais, a gente olha e a gente pensa, tá, ok, tudo bem, sigo minha vida, vou fazendo as coisas que eu estou fazendo. Ou elas podem ser acompanhadas de valência emocional, e essas valências emocionais, elas podem ser negativas ou positivas, depende das nossas vivências, das nossas memórias, e de momentos emocionais que nós já vivemos anteriormente. Então, ali tem os meus sobrinhos de pelo, a Abigail e o Fred, é mamãe e filhote. Todo mundo que chega aqui, eles são do meu irmão, todo mundo que chega e olha para eles, vê dois cachorros enormes de grandes. Então, as pessoas, elas podem olhar e ver, ai, que lindos, que amor, ou se não, podem ter medo, dependendo das suas experiências que elas já tiveram com o cachorro. Então, alguns já chegam alisando e fazendo festa com eles, outros já se apavoram, porque eles são grandes, eles têm dentes grandes, eles pulam, e às vezes eles parecem que têm uma cara feroz. Então, ali eles estão olhando, né, de uma forma bem fixa e pulando. Então, de acordo com as experiências das pessoas, elas podem sentir medo, podem sentir nojo, podem sentir alegria. E o motivo deles estarem pulando é que eles estavam brincando com balão. Então, tudo depende muito de como a gente percebe
as coisas no nosso cotidiano. Essa valência emocional é acrescentada quando a informação atinge regiões como a amígdala, que é encarregada de processamento das emoções. Então, a gente vê os cachorros e essa informação é passada para o nosso cérebro, chega na amígdala, e ali ela vai passar para o córtex pré-frontal, e a partir dali vai fazer a avaliação de o que essa imagem causa em mim. E se eu preciso me preocupar com isso ou não para minha sobrevivência ou para minha segurança. As pesquisas revelam, então, que um determinado estímulo que tenha valor emocional pode afetar o cérebro de duas maneiras distintas. A primeira é mais lenta, ela vem pelas vias sensoriais, ela passa pelo córtex cerebral e pela amígdala. O cérebro identifica o estímulo, o que aconteceu, e depois avalia qual a informação, qual a importância dessa informação para mim. Como eu chegando numa casa que tem cachorros. Então, eu vou avaliar se o meu cérebro vai pensar com calma qual o risco que isso tem para mim. A segunda maneira é quando não tem tempo para o cérebro ficar processando muito isso. Eu estou caminhando no meio do mato e, de repente, eu piso num lugar e olho para o chão e tem uma cobra muito próxima do meu pé. Não tem tempo para todas essas divagações do cérebro, que elas são inconscientes conscientes. A minha amígdala, ela vai agir de forma super rápida, ela vai identificar aquilo. Eu já sei que cobras picam, eu já sei que cobras têm veneno, e eu já sei os riscos que esses venenos podem causar para uma pessoa. Então, a amígdala já vai responder de uma forma automática, que é a segunda maneira, que é mais demorada, mais rápida, quer dizer, e ela já vai mandar um aviso para o cérebro para eu tirar o meu pé e sair correndo dali. Então, é uma coisa muito automática. O corpo responde automaticamente porque a informação não foi para o córtex cerebral. Ela passou diretamente pela amígdala, que já identificou um perigo iminente, uma situação de emergência iminente que precisava de uma reação super rápida. Só que o córtex cerebral, ele pode confundir essas emoções, ele pode perceber as respostas corporais que foram desencadeadas, ele pode confundir essas emoções, como muitas vezes acaba acontecendo, que a gente acha que a gente encontrou uma aranha dentro de algum lugar e faz um fiasco, faz um griteiro, coisas desse tipo, assim. Ou quando estava eu num determinado lugar, andando num ônibus uma vez e me assaltaram dentro do ônibus. Então, todas as vezes que eu entrar dentro de um ônibus, essas reações elas vão voltar, elas vão ser desencadeadas e eu vou sentir situações de medo. Meu córtex vai fazer o meu corpo sentir dar as mesmas respostas corporais para aquela situação. Por isso, a importância do autoconhecimento emocional. Esse autoconhecimento ele pode ser aprendido e desenvolvido, e muitas emoções causam as mesmas reações. E é preciso que a gente se conheça e conheça as emoções para identificar elas e controlar. Por exemplo, crianças pequenas. Eu trabalhei muitos anos com crianças de 4 anos e 5 anos. E nessa idade, eles têm muitas emoções, mas eles não sabem identificar elas. Então, eu tinha uma menina que ela era muito intensa, e ela ficava muito ansiosa com algumas situações. Por exemplo, na semana do aniversário, no mês do aniversário dela, ela ficava extremamente eufórica, e ela ficava muito agitada com essa euforia. E essa euforia não era felicidade, era ansiosidade. Então, conhecendo ela mais, eu pude identificar que o mês inteiro que antecedia o aniversário dela, ela ficava muito agitada, ela brigava muito com os colegas, dava muitas confusões, ela chorava muito, ela sofria muito e ela ficava muito cansada em muitas situações, por conta da euforia causada pela ansiedade. Então, nós precisamos identificar as situações, nomear os sentimentos
e as emoções para conseguir se conhecer, conhecer as emoções e dominar elas. Os estudos da amígdala, eles, muitos anos foram bastante estudados as valências negativas da amígdala. Só que hoje em dia estão surgindo muitos estudos que falam sobre as valências positivas da amígdala. Então, ela age sobre outras estruturas cerebrais, ela age no circuito dopaminérgico, utilizando a dopamina como neurotransmissor na regulação dos processos motivacionais. Tem origem nos neurônios do mesencéfalo, que era essa palavra que eu queria me lembrar antes, ele fica mais ou menos por aqui assim, o mesencéfalo, e os neurônios se comunicam com muitas estruturas, mas o alvo é a região da base do cérebro, o núcleo acumbente, onde os neurônios se conectam ao córtex pré-frontal. Então, a amígdala, ela faz essa ligação através do núcleo acumbente aqui com o córtex pré-frontal. E então eles se conversam através dessas sinapses reguladas pelos neurotransmissores de dopamina. Eles servem para... Eles dão respostas de prazer e saciedade, felicidade. Então, a amígdala, ela tem essas valências positivas de trabalhar com essa questão da motivação, da felicidade, da busca por respostas, não é respostas positivas, mas compensações. Então, as estimulações dessas vias causam sensação de prazer e bem-estar. Foram feitos estudos com eletrodos em macacos implantados nessa área, em que todas as vezes que eles acionavam uma alavanca, eles recebiam choques que motivavam essa zona do cérebro. Então, eles tinham essa sensação de prazer e bem-estar. E o que foi comprovado é que muitos deles deixavam de comer e de ter relações sexuais para ficar somente nessa sensação de prazer e bem-estar. Então, eles deixavam de lado fugiu a palavra, de básicos, como é que é? Instintos fisiológicos. Isso aí, obrigada. Os instintos fisiológicos básicos para sentir essas sensações de prazer e bem-estar. Esses circuitos, eles se desenvolvem com mecanismo para desencadeamento e regulação de comportamentos que levam à saciação, o alimento e a reprodução, ligados ao fenômeno que chamamos de motivação. Então, eles deixavam de comer e eles não queriam se reproduzir, porque a zona do cérebro que estava implantados os eletrodos, ela já dava a sensação de prazer e bem-estar sem que eles precisassem se alimentar e se reproduzir. Motivação, então, é uma atividade cerebral que processa a informação do meio interno, através da fome, da dor, do desejo sexual e outros, e do ambiente, oportunidades e ameaças, e determina o comportamento a ser exibido. Então, se eu tenho fome, eu vou analisar as oportunidades e as ameaças que eu tenho e vou tentar, eu vou desenvolver um comportamento para saciar minha fome e aonde eu consiga ficar ainda, não corra riscos. No que se refere a comportamentos reflexos ou localizados, não se refere a comportamentos reflexos ou localizados, mas envolve aprendizagem e outros processos cognitivos. Organiza as ações para garantir a sobrevivência. A motivação, ela é muito necessária para garantir a sobrevivência. Uma pessoa que não possui, eu não sei se essa questão da motivação, ela não está ligada a questões relacionadas à depressão. Uma pessoa uma pessoa depressiva, ela não consegue encontrar motivação para buscar saciar a sua fome, a sua dor, os seus desejos,
as suas necessidades de relacionamentos, e ela não consegue enxergar oportunidades, e muitas vezes quem está sofrendo de depressão também não consegue assimilar corretamente questões de ameaças. Então, os comportamentos, eles acabam colocando a vida das pessoas em risco. Então, a motivação, ela é super importante para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento pleno. Mais de uma alternativa comportamental, o processamento deve ser capaz de fazer escolhas para priorizar comportamento mais adequado para a situação. Os comportamentos motivados, eles são direcionados a um objetivo, e esse comportamento motivado, ele é aprendido. O recém-nascido, ele sente a fome, mas ele não sabe o que é fome. Aí, instintivamente, ele vai fazer alguma coisa, ele vai ter um comportamento. Normalmente, esse comportamento é chorar. Aí vem alguém e dá o alimento para ele. Esse alimento, ele é quente, ele é reconfortante, e junto a isso tem um contato corporal. Então, esse comportamento motivador, ele é aprendido pelo recém-nascido, que todas as vezes que ele tiver aquela sensação, que é a fome, mas que ele não sabe que é fome, ele pode chorar, e que ele vai ter esse desejo, essa necessidade dele atendido de uma forma prazerosa e feliz. Nós repetimos ações que obtiveram recompensas no passado, e nós procuramos situações similares. E muitas vezes isso acaba não sendo totalmente positivo, porque algumas vezes nós tivemos algum determinado tipo de comportamento que não foi um comportamento muito legal, mas que obteve uma recompensa que nos causou uma sensação de bem-estar e prazer. Então, a gente pode querer repetir algumas vezes essas situações similares. A motivação é muito importante para a aprendizagem geral. Acontece a liberação de dopamina em algumas regiões, e ela está associada a esse tipo de recompensa que leva à aprendizagem. As drogas, elas estimulam as sinapses nesses circuitos dopaminérgicos, e elas provocam prazer também. Então, elas ativam o sistema de recompensa e levam o indivíduo a repetir comportamentos. Isso acontece com o cigarro, isso acontece com o álcool, isso acontece com o chocolate, isso acontece com alguns alimentos, isso acontece com alguns medicamentos e também com cocaína, maconha. A dopamina é um neurotransmissor principal da regulação dos processos motivacionais, e ele nos impulsiona a alcançar os objetivos. Ali, então, eu coloquei essa foto, que é como funciona o crack, a produção de dopamina, onde o circuito dopaminérgico. E aqui daí também, para a gente descontrair, eu não me importo se você não está com fome, miséria, eu quero serotonina e dopamina, bora! Que é o que o cérebro muitas vezes fala, o que a gente acaba acontecendo. Eu que sou gordinha, acontece isso muitas vezes, né? Eu não estou com fome, eu não precisaria ingerir nenhum alimento, porque eu não vou ficar fraca, doente, nem nada. Mas o meu cérebro, ele manda muitas vezes eu sentir o desejo de comer por conta dessa sensação de bem-estar e prazer causado pela serotonina e pela dopamina. As emoções, elas são importantes, os seres humanos, eles são capazes de tomar consciência desses fenômenos. Nós identificamos e rotulamos. Temos capacidade para controlar algumas emoções de acordo com as vivências sociais. Algumas vezes a gente perde a cabeça. Não são boas e não são más. Depende muito da forma como a gente lida com elas e como que a gente e a diferença dessa forma de lidar faz nas nossas relações sociais. Então, se eu consigo ser uma pessoa braba e às vezes ter algumas demonstrações de raiva, mas isso não interfere nas minhas relações sociais, eu posso continuar tendo esse tipo de comportamento. Mas no momento em que eu tiver, por exemplo, um surto de raiva e as pessoas acabarem me cancelando,
eu vou ter que trocar, eu vou ter que controlar as minhas emoções, eu vou ter que agir de uma outra maneira, canalizar essa emoção para conseguir o convívio social, porque senão a gente vai acabar se perdendo. A gente aprende a controlar as emoções, não existe essa questão de eu não consigo me controlar, todos conseguem, mas alguns talvez seja mais difícil que os outros, é uma questão daí também de função executiva. Nós temos que pesar as consequências dos nossos comportamentos sugeridos por nosso sentimento emocional. Por exemplo, eu faço de conta que eu sou um menino e eu sou um menino bem magricelinho, mas eu sou apaixonado por uma menina e eu sonho com ela, eu só enxergo ela na minha vida, eu não consigo comer, dormir, fazer mais nada, de tão apaixonado que eu sou. Só que eu sei que eu não posso chegar nela e me declarar apaixonado, porque ela namora um cara bem fortão, e o cara fortão dela é bem brabão, e se ele ficar sabendo que eu me declarei para ela, não vai ser bom para mim, porque eu vou apanhar dele, ele vai vir cheio de emoção pro meu lado, e eu não vou conseguir fazer nada, e eu vou sofrer as consequências daí pelos meus atos. Então, o amor, ele pode ser muito grande, mas no quesito pesar as consequências do que vale a pena ou não, muitas vezes a gente tem que abrir mão dessas emoções. A importância da integração dos processos cognitivos e emocionais no cérebro. Então, a região no córtex pré-frontal situada logo acima das órbitas, que é essa partezinha aqui, que está logo acima dos nossos olhos. Aqui é um recorte de baixo para cima. A área orbitofrontal atua analisando e integrando os avisos emocionais provenientes das amígdalas, das vísceras e de dados de outras regiões corticais relacionadas às experiências anteriores registradas na memória. Ou seja, nossos órgãos dos sentidos, eles recebem as informações, eles vão para a amígdala, e a amígdala, então, ela passa algumas das informações para a área orbitofrontal, que vai analisar essas informações, integrando com outros conhecimentos que nós já tínhamos previamente. Gera um contexto e determina comportamentos que serão desencadeados ou que serão inibidos. O córtex pré-frontal, esse desenho aqui de frente e de lado, ele é lento no seu desenvolvimento. Até a fase adulta, ele não está totalmente maduro na capacidade de inibir impulsos, e isso é uma coisa que no Instagram, muitas páginas de neuropsicopedagogia, de psicomotricidade, de neurocompatibilidade, de psicomotricidade, de psicopedagogia, eles estão falando bastante sobre isso, sobre a questão das crianças não conseguirem se controlar emocionalmente por conta do desenvolvimento lento do córtex pré-frontal. Na adolescência, acontecem alterações nesses circuitos motivacionais e aumenta o comportamento de buscas por novidades, faz parte da nossa biologia evolutiva. Então, nós chegamos na adolescência e nós temos um desejo muito grande de busca de novidades. Essa busca, ela possibilita a aprendizagem, ela facilita a aprendizagem e a tomada de decisões mais apropriadas. Mas o aumento da disposição para novas experiências, atrelado a uma imaturidade, uma capacidade inibidora, ou seja, eu não tenho capacidade cerebral suficiente, o meu cérebro não está maduro o suficiente para eu conseguir inibir um comportamento, um desejo que me vem por uma sensação de prazer ou saciedade, mas que vai me causar algum tipo de mal ou prejuízo. Então, às vezes, as consequências, elas podem ter consequências sérias por ações impulsivas e até mesmo comportamentos de risco. Muitos adolescentes, eles apresentam muitos comportamentos de risco nessa idade, assim,
roubar carro, sair correndo, não respeitar limite de velocidade, beber e dirigir, pegar carona com gente estranha, ir para lugares estranhos e coisas do tipo. Aí uma atividadezinha bem rápida, gente, para cada um fazer para si mesmo. Recorde um momento da sua vida onde você se sentiu muitíssimo feliz. Pense nesse momento, assim, o auge da sua felicidade. Pense também num dia de muita tristeza. Um momento da sua vida muito triste. E um momento da vida que causou muito espanto, ou muito medo, ou uma comoção muito grande, que aconteceu uma coisa muito espetacular. Se vocês forem parar para pensar, vocês sabem que dia da semana foi o dia da felicidade, da tristeza e do espanto. Vocês sabem quem eram as pessoas que estavam junto com vocês. Talvez vocês saibam a disposição dos móveis, se vocês estavam num local fechado, numa casa ou num prédio. Vocês talvez saibam, lembram até das roupas das pessoas, o que vocês comeram ou beberam. E isso por quê? Porque as emoções, elas fazem uma ligação muito forte com a memória. Todas as vezes que nós sentimos uma emoção muito intensa, seja ela feliz, triste, de medo, de sei lá, ela vai se atrelar a memórias que vão ficar permanentemente. Talvez não fiquem completamente perfeitas, mas algumas pessoas conseguem se recordar, inclusive, das roupas das pessoas. Eu sei aonde eu estava exatamente no dia das Torres Gêmeas, no dia que a Ayrton Senna morreu, eu sei com quem eu estava, quase que eu sei as roupas que as pessoas estavam, porque foi um final de semana muito feliz e aconteceu uma tragédia dessas do Ayrton Senna, assim, me chamou muita atenção, me deu muito espanto. Então, juntou muitas emoções juntas e causou, assim, a memória ficou muito presente. As emoções, elas geram grande influência na aprendizagem e na memória, é um fenômeno central da nossa existência, chamadas flashbulge, memórias instantâneas, que são lembranças relacionadas a um fato marcante na vida das pessoas. Saber o que estava fazendo no momento de vivência de um episódio de grande carga emocional. Evidência de que as emoções servem também para facilitar o processo de memorização. Ao experimentar carga emocional, ficamos mais vigilantes, temos mais atenção voltada aos detalhes. Emoções controlam os processos motivacionais. Então, nas nossas profissões que são relacionadas a crianças e adolescentes, nós precisamos tentar, em muitos momentos de interação com essas crianças e adolescentes, juntar momentos de emoções, para que elas consigam trabalhar e desenvolver as suas memórias. No caso, se for professor, né, isso é super importante. Se eu quero que um aluno aprenda realmente alguma coisa, eu preciso conseguir fazer com que esse aprendizado ele tenha uma carga emocional também para o aluno. Ele precisa significar alguma coisa para ele, para que ele possa guardar. A amígdala interage com o hipocampo, que pode influenciar os processos de consolidação da memória. Então, ali eu coloquei a imagenzinha do hipocampo, aqui também tem hipocampo e aqui o hipocampo. Vários ângulos de hipocampo para a gente guardar bem, assim. Uma pequena excitação, ela pode ajudar no estabelecimento e conservação de uma lembrança. A ansiedade e o estresse, eles podem ter efeito contrário na aprendizagem. Prejudica a atenção e em situações estressantes, os hormônios glicocorticoides secretados pela suprarrenal atuam nos neurônios do hipocampo, chegando a destruí-los. Então, isso aí eu fiquei bem assim, não era uma informação que eu sabia, que em situações muito estressantes, as nossas suprarrenais, elas liberam hormônios glicocorticoides, e esses hormônios, eles atrapalham a atuação dos neurônios no hipocampo, e eles destroem neurônios. Aí,
eu trouxe algumas imagens para a gente refletir de que forma que a gente pode, dentro das escolas e dentro das instituições, desenvolver emoções e ajudar as crianças a superar o estresse. As emoções, elas devem ser consideradas nos processos educacionais. O ambiente escolar, ele precisa ser planejado a possibilitar emoções positivas, como entusiasmo, a curiosidade, o envolvimento e o desafio. E evitar emoções negativas, como a ansiedade, a apatia, o medo e a frustração. E as neurociências dão a dica, né? Ambiente escolar estimulante, pessoas que se sintam reconhecidas, ameaças que devem ser identificadas e reduzidas ao mínimo. O ambiente da escola, ele precisa ser alegro, moderato, que tem a ver com partitura de música, eu acho. Ele deve ser estimulante e alegre, mas ele também precisa permitir relaxamento e minimizar a ansiedade, porque se ele é muito estimulante e muito alegre, ele não vai, ele vai causar um estresse por conta de muita informação, que também não vai servir, não vai ser positivo para a aprendizagem. Adolescentes, eles têm tendência gregária, a gente precisa ter essa noção e a gente precisa se fazer valer dessa informação para situações positivas. A gente precisa estimular a confiança no grupo e trabalhos em colaboração. O humor, as músicas, desafios e momentos adequados ajudam bastante. Cuidados com as situações de estresse. O indivíduo se julga desamparado quando ele encontra dificuldades que não consegue superar ou que são incontornáveis. E ele não vai aprender. Quando ele sofre ameaças e chacota, quando ele tem excesso de disciplina ou procedimentos de avaliação que são abusivos, e quando ele tem dificuldades acadêmicas. Então, como eu trabalho numa escola de ensino médio noturno, os nossos alunos, o nosso gargalo principal de evasões e reprovações é o primeiro ano do noturno. E sempre a característica dos alunos do primeiro ano do noturno são, muitas vezes, esse desamparo. São alunos que têm muitas dificuldades, eles não conseguem superar elas, eles acham essas dificuldades incontornáveis, eles têm uma estima super baixa, eles já sofreram em outras instituições, e até mesmo na mesma instituição, com excesso de disciplina ou alguns outros tipos de retaliação, e eles possuem dificuldades acadêmicas, então eles sofrem de estresse e eles já têm dificuldade, eles não conseguem superar elas e não conseguem aprender, e muitas vezes eles acabam desistindo. O corpo fala. Esse cachorro aí é o símbolo da preguiça, ele não é meu, mas eu acho ele coisa mais linda. A linguagem emocional é comportamental antes de ser verbal. E isso, os professores, eles têm que ter internalizado neles. Nós, quando tivermos as nossas clínicas ou quando estivermos atendendo em instituições, nós precisamos ter isso muito bem definido na nossa vida. O nosso corpo fala. A postura do educador, ela assume uma importância que nós não nos damos conta. Às vezes, o que é transmitido é muito diferente do que a gente gostaria de ensinar. As emoções, elas podem ter origem no inconsciente e serem atribuídas a outras fontes e a outro contexto. Então, problemas na escola podem ter origem em problemas familiares. E aqui eu coloquei uma coleção de fotinhos apenas, que a gente tem que pensar. São todas situações de extremo estresse na vida dessas crianças. São as crianças que nós vamos encontrar nos nossos consultórios, nas nossas instituições, nas nossas escolas. São crianças que vivem no meio da miséria, do lixo, da sujeira, que convivem com álcool e com drogas, que passam fome, que sofrem violência verbal e física, que vivem em locais insalubres, que tem que dormir todo mundo junto, que veem os pais brigando, que trabalham, que sofrem abuso sexual, e elas vêm para nós com uma carga emocional muito grande,
e negativa, e nós precisamos ajudá-las a compreender, a entender e superar, para que elas consigam superar os problemas e as adversidades e consigam continuar com as suas vidas e continuar tentando aprender alguma coisa. Então, é bem difícil. E aí termina o nosso capítulo 6. As emoções são inevitáveis. É preciso aprender a lidar de forma adequada. A inteligência emocional, o controle aprendido na gerência de emoções, que estão ligadas ao conceito das funções executivas, que nós veremos no próximo capítulo. A expressão das emoções de forma adequada deve ser respeitada e desenvolvida. Contribui para o aumento da aprendizagem, a diminuição dos problemas de disciplina e prepara os indivíduos mais capazes de viver a vida em sociedade e atingir realização pessoal. Eu tinha separado um videozinho do Divertidamente, mas eu vou passar. Porque se vocês não conhecem esse filme ainda, sugiro para vocês olharem. Ele é muito legal e ele fala sobre a questão dos sentimentos e das emoções, como elas acontecem no nosso corpo e as respostas que elas fazem o nosso corpo e nós darmos para as outras pessoas e para nós mesmos. Então, nós precisamos nos sentir livres para sentir. Alguém tem alguma coisa para falar antes da gente começar o capítulo 7? Estou muito rápida, estou muito devagar, estou muito confusa. Olha, bastante coisa, né? Muita coisa. Eu gostei bastante porque não sei se deixa eu ver se a Camila ainda está aqui. Camila é uma das minhas colegas da pedagogia, que está na pedagogia, a gente escuta muito falar das emoções do Vallon, o Henri Vallon, que é um dos... Meu Deus, acabou de chegar gente aqui. Só um momento, vou passar a palavra, pode continuar e depois eu retomo, tá? Tá bom. Então, a árvore do bem e do mal. Funções executivas, a regulação do comportamento, que é importantíssimo nas atividades educacionais. Funções executivas, como eu já disse para vocês, eu tenho 20 anos de experiência como professora concursada. Eu ouvi sobre funções executivas na minha pós-graduação ano passado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu achei fundamental e importante. Eu quero estudar muito ainda mais sobre as funções executivas, porque eu compreendi, por exemplo, os problemas que nós temos na nossa escola de educação infantil, muitas vezes são relacionados ao como a gente vem ajudando os nossos alunos a desenvolverem as suas funções executivas. Obviamente que na educação infantil, como nós vamos ver a seguir, que como elas demoram também para acontecer por conta do amadurecimento cerebral, elas acontecem ao longo de toda a vida da infância até o início da fase adulta. Só que nós como professores, nós precisamos auxiliar os alunos para que eles consigam ir desenvolvendo as suas funções executivas. Então, começam com níveis mais básicos, e na medida em que as crianças e os adolescentes vão crescendo, vai se desenvolvendo e vai se aprimorando mais isso. Só que a gente precisa, já desde cedo, auxiliar em algumas coisas. Tem certas coisas, identificação de metas, planejamento de comportamentos e execução, não são habilidades que as nossas crianças e adolescentes, e nem mesmo adultos, conseguem desenvolver de uma forma natural. Elas não vêm como sugar o leite ou como chorar. Não vêm no nosso instinto. Elas precisam ser apreendidas e precisam ser desenvolvidas. E a escola tem um papel muito grande nisso. Então, as funções executivas são um conjunto de habilidades e capacidades que nos permitem executar ações necessárias para atingir um objetivo. Então, identificação de metas, planejamento de comportamentos, execução e monitoramento do próprio desempenho, que é uma coisa super difícil de fazer. A gente olhar para aquilo que a gente está fazendo, a gente reconhecer se está certo ou se está errado, e conseguir fazer os ajustes, perceber
aonde é necessário fazer o ajuste para alcançar aquele objetivo e fazer o ajuste e seguir a vida. Então, as funções executivas, elas devem assegurar que as normas sociais sejam respeitadas, os padrões comportamentais apropriados para determinados conceitos e situações sejam seguidos. As funções executivas, elas possibilitam nossa integração com o mundo frente às mais diversas situações. Então, elas são necessárias, tanto para nós, para o nosso desenvolvimento pessoal interno, conhecer a nossa vida, se resolver, acabam com as funções executivas bem desenvolvidas, nós conseguimos resolver as situações problemáticas da nossa vida de uma forma muito mais tranquila, muitas vezes, mais fácil e com menos percalços. E também, as funções executivas bem desenvolvidas facilitam a nossa vida em sociedade. Então, elas servem tanto para nós, internamente, individual, pessoal, quanto para nós, seres sociais. Por meio das funções executivas, nós organizamos o nosso pensamento, as nossas experiências e conhecimentos armazenados na memória, e nós organizamos as nossas expectativas para o futuro. E daí eu estava pensando como isso é importante, porque nós temos alguns alunos ali que eles não conseguem enxergar expectativas para o futuro deles. Então, o quanto que nós temos que resgatar para que eles consigam voltar a organizar. Uma pessoa sem expectativa para o futuro, ela não vai planejar ações imediatas das coisas, ela simplesmente vai fazer que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ao organizar o pensamento e planejar o futuro, podemos estabelecer estratégias comportamentais, dirigindo ações de forma objetiva e flexível. E as funções executivas, elas suportam a supervisão de todo o processo. Elas evitam erros, elas limitam ações dentro dos padrões éticos conforme as características culturais das sociedades. Então, nós temos sociedades cujos padrões éticos colocam que as mulheres precisam cobrir seus rostos, então elas suportam, elas auxiliam na compreensão desse tipo de situação e elas auxiliam a limitação das nossas ações dentro desse padrão. Então, uma mulher que precisa cobrir o rosto, ela não pode esquecer, sair, como a gente hoje em dia faz, né? Sair de casa sem máscara, elas não podem sair de casa sem burca. São essenciais para o nosso sucesso na escola, no trabalho, na vida cotidiana. E como as funções executivas funcionam no dia a dia? Aí eu coloquei o exemplo de uma mulher que está no seu local de trabalho. Ela combinou com os amigos de fazer um jantar hoje à noite. Então, ela precisa utilizar-se das suas funções executivas de uma forma muito plena para que tudo corra bem e que o jantar dela seja um sucesso e que ela consiga aproveitar esse momento com os amigos. Então, ela precisa planejar o que ela vai fazer. Ela não tem dinheiro, então ela está pensando que ela precisa passar no banco, ela vai sair do trabalho mais cedo, ela vai passar no banco, e depois ela vai no supermercado fazer as compras, e depois do supermercado ela vai na escola do filho, buscar o filho para eles irem para casa, para ela começar a preparação do jantar, e poder tomar um banho e ficar relaxada antes das visitas chegarem. Só que no trabalho dela deu um problema e ela acabou se atrasando, ela não conseguiu sair mais cedo. Então, ela vai ter que flexibilizar, ela não vai dar tempo dela ir no banco, ela vai, então, usar o cartão de crédito no mercado. Só que se ela for no mercado, o filho dela vai ficar esperando lá na escola e vai ficar sozinho. Então, ela, antes de ir no mercado, ela vai ter que pegar o filho e vai ter que levar o filho no mercado junto. Lá no mercado, ela está com um carrinho de compras e ela viu que ela acabou pegando um produto errado. Era para ela pegar uma mostarda comum e ela pegou uma mostarda apimentada. Então, ela verificou o erro dela e ela corrigiu o erro no meio do caminho. E ela conseguiu, então, só que ela pegou um trânsito e ela teve que
desviar por umas ruas diferentes, pegou um percurso mais comprido, ela chegou em casa um pouquinho mais tarde, e se ela não conseguir organizar tudo certinho com as questões da janta, ela não vai conseguir tomar banho antes das visitas dela chegarem. Então, para toda essa organização desse jantar, ela teve que se valer de muitas habilidades que ela desenvolveu ao longo da vida dela e que as funções executivas são responsáveis. Então, ela usou estratégias comportamentais globais, com subtarefas. Ela conseguiu fazer uma distribuição de tempo de forma ordenada, ela utilizou memória operacional até ela atingir o objetivo, então ela teve que se lembrar de cada etapa, de cada passo que ela deveria tomar até conseguir atingir o objetivo dela. Ela teve que ser ela teve que ser flexível, ela teve que replanejar algumas situações, traçar novas estratégias, fazer algumas avaliações de risco, porque no trânsito ela poderia pensar, ela estava num engarrafamento, ela pensou, eu podia ir por cima da calçada, mas indo por cima da calçada eu posso atropelar algumas pessoas, pode ter um guarda, ele pode me multar, ou pode me mandar prender, e daí eu não vou nem conseguir fazer o meu jantar. Ela fez algumas escolhas, e ela teve que corrigir algumas falhas ao longo do processo. As funções executivas, elas estão presentes no dia a dia. Elas estão presentes através de metas de curto e longo prazo. A gente utiliza as funções executivas para decidir a nossa carreira, os rumos da nossa vida e até mesmo uma viagem de férias. Com as funções executivas, a gente projeta, a gente executa e a gente monitora. E a gente, através do projetar, executar e monitorar, nós vamos desenvolver comportamentos que vão nos fazer atingir os nossos objetivos. Então, a forma como eu planejo, como eu executo e eu monitoro, eu vou ter determinados comportamentos que vão me ajudar ou não a chegar lá onde é que eu quero. Isso de curto ou de longo prazo. O amadurecimento, ele acontece ao longo de toda a vida, porque as funções executivas, elas estão relacionadas à porção mais anterior do córtex frontal, na região pré-frontal. Então, aqui eu coloquei alguns cérebros de macaco esquilo, gato, aqui é um macaco esquilo, aqui é um gato, aqui é um macaco rhesus, um cachorro, um chimpanzé e um ser humano. A nossa região pré-frontal, ela ocupa 1/4 da nossa superfície do cérebro. Ao longo da evolução, essa região expandiu-se na espécie humana, e ela é a mais desenvolvida. É uma região bastante recente, então é um cérebro jovem, um cérebro novo, enquanto que a amígdala, ela faz parte de um cérebro mais primitivo. O córtex pré-frontal, córtex frontal, ele é um cérebro recente, do ponto de vista da evolução, ele demora para amadurecer, e ele se modifica da fase da infância, desde o zero ano, antes do 0 ano, porque dentro da barriga da mãe, essa região já começa a se desenvolver, porque eles recebem já estímulos dos órgãos sensoriais, e vai até a fase inicial adulta, para algumas pessoas. As funções executivas, elas não estão presentes em sua plenitude até o início da sua fase adulta. Então, plenamente, nós não temos as nossas funções executivas totalmente desenvolvidas até a gente ser gente grande completamente. Aí aqui, então, eu só coloquei essa imagem do cérebro, do amadurecimento deles. Então, esse aqui é um cérebro bem jovem, de um bebê, e daí ao longo, aqui é 5 anos e aqui é 20 anos. Então, esse cérebro de 20 anos, ele está completamente já amadurecido. A região azul é onde ele está mais amadurecido, e as regiões amarelas é quando ele está menos amadurecido.
Então, aqui a gente pode notar que a região frontal, ela leva bastante tempo aqui, 10 anos, ele ainda está bastante imaturo, esse cérebro, aqui na metade do tempo, né? Algumas pessoas que apresentaram problemas ou lesões na região pré-frontal tiveram que fazer retirada. Existia um tempo que faziam lobotomia nas pessoas que tinham problemas mentais. Por isso que existem alguns estudos muito fortes a respeito disso. Elas apresentam apatia, elas não conseguem tomar decisões, ou elas tomam essas decisões de forma completamente errada, elas não conseguem perceber, muitas vezes, as consequências das coisas, elas não levam em conta prioridades. Eu preciso, me mandaram ir no mercado comprar um leite, porque precisam fazer um bolo. No meio do caminho eu passo numa sorveteria e eu vou primeiro comer sorvete, porque eu não consigo compreender essa questão de prioridade, que eu preciso ir logo no mercado e voltar logo, porque coisas dependem de mim. Muitas vezes pessoas com problemas na região pré-frontal fazem escolhas erradas, não percebem e avaliam seus erros, são impulsivos, são incapazes de inibir comportamentos inadequados, impossibilidade de flexibilizar condutas e continuam com ações em andamento, mesmo inadequadas ou ineficazes, e são antissociais. Então, muitas dessas características, se a gente for pensar, fazem parte das características de crianças e de alguns adolescentes. Eles fazem escolhas erradas, eles não conseguem visualizar a questão de prioridades, eles não percebem e avaliam seus erros. Muitas crianças são impulsivas, na medida que eles vão crescendo, vão ficando mais maduros, eles vão percebendo que eles precisam regular um pouco e se controlar nas suas reações e comportamentos. Existem pelo menos 3 circuitos neuronais distintos em diferentes regiões do córtex pré-frontal que coordenam as capacidades cognitivas diferentes. Então, tem a dorsolateral, a medial e a órbito-frontal, que a gente já falou no outro capítulo. A dorsolateral, que é esta bem grande, essa aqui de cima, ela é a parte externa do cérebro relacionada ao planejamento do comportamento e a flexibilização das ações, envolvida no funcionamento da memória de trabalho. A medial, que em algumas figuras está aqui, e outras figuras ela se encontra assim, ela aparece aqui, coloca essa aqui como órbito frontal, mas em algumas ela está toda, a medial. Superfície medial do cérebro é a porção mais anterior ao giro do cíngulo. Parece se encarregar das atividades de automonitoramento, correção de erros, e é envolvida com o fenômeno da atenção. A orbitofrontal, então, é a porção inferior do cérebro, esta daqui, situada logo acima da órbita, se encarrega da avaliação de riscos envolvidos em determinadas ações e inibe respostas inapropriadas. A região pré-frontal, aqui é um cérebro visto de frente e aqui é um cérebro visto de cima. Ela não é homogênea, ela tem uma grande quantidade de conexões com outras regiões corticais e subcorticais. Ela é uma área terciária do córtex cerebral. Ela ocupa um topo da hierarquia funcional da unidade executora cortical. Então, é a parte do cérebro mais jovem. Ela é super importante para diversas funções. Ela possui circuitos independentes, mas que funcionam de uma maneira muito interativa com outras regiões do cérebro. E função de coordenação, ela recebe as informações de outras áreas do cérebro e ela repassa também essas informações para outras áreas. Para que um comportamento dirigido a um objetivo seja eficiente, essa região precisa interagir e distribuir temporariamente diferentes capacidades de percepção, de ação e de cognição. As funções executivas são primordiais no ambiente escolar, mas o seu desenvolvimento, ele acontece concomitante à idade escolar. Ele é
ele é primordial no ambiente escolar, precisa muito que os alunos utilizem as suas funções executivas, mas, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento ele acontece concomitante. Então, nós nunca teremos na escola alunos com as suas funções executivas totalmente desenvolvidas plenamente. Os autores defendem que é por meio do amadurecimento das funções executivas que se caracterizam muitos estágios de desenvolvimento. O aprimoramento das funções executivas é contínuo e parece haver correspondência com surtos de desenvolvimento do córtex pré-frontal. Do 0 aos 2 anos, então acontece um surto de desenvolvimento. A criança, ela passa de um ser completamente dependente para um ser que caminha, que fala, que expressa emoções e que consegue minimamente regular algum tipo de comportamento. Dos 7 aos 9 anos também é a fase em que acontece a aquisição da leitura, dos símbolos linguísticos, que é uma aprendizagem super difícil, e depois na adolescência, que tem, né, todas as questões comportamentais, sociais, fisiológicas acontecendo. E agora um momento fofura, uma demonstração de uma criança com as suas funções executivas sendo em desenvolvimento. Não é agora, que coisa mais chata. Achei que fosse. Aí, como acontece a maturação do córtex pré-frontal? Acontece primeiro as ramificações dos dendritos, que são esses cabelinhos aqui que tem na pontinha dos neurônios. Então, acontecem eles vão se ramificando entre eles e criando grandes redes neurais. A formação e a eliminação das sinapses. A eliminação das sinapses, eu creio que devam ser as podas neurais. A modificação dessas conexões com outras regiões, então elas se conectam e se desconectam com outras regiões, elas vão fazendo em rede, né? E as alterações progressivas na mielinização dos axônios, que constituem os feixes de comunicação entre o córtex pré-frontal e as demais áreas. Neurônios bem mielinizados, como este aqui, eles são mais eficientes, eles dão respostas mais rápidas. Então, a mielinização, já existem estudos que comprovam que a eficácia, a importância dela, principalmente dos 0 aos 3 anos, relacionado a uma boa alimentação, a um bom desenvolvimento emocional, motor, pleno da criança. E agora, então, é o momento fofura, que é a minha afilhada. Ela tem 1 ano de idade, e assim, nessa fase, a gente consegue ver muito essa questão de como o cérebro, ele amadurece. Então, ela não falava, ela não caminhava, de repente ela começou a se sentar, de repente ela começou a engatinhar, de repente ela começou a se levantar sozinha. E isso é um resultado de uma criança que teve seu desenvolvimento de uma forma natural e muito bem feita. Então, ela teve a mãe dela, como nós estávamos na época da pandemia, ela não foi para creche tão cedo, a mãe dela está com ela ainda até 1 ano. Ela teve uma introdução alimentar correta, ela começou a receber alimentos sólidos com 6 meses, e ela ainda recebe o leite materno, e ela foi colocada no chão, ela recebeu estímulos, então o corpo dela, o cérebro dela, os órgãos sensoriais dela foram bastante estimulados para que ela se desenvolvesse plenamente e para que o cérebro dela amadurecesse, e junto a isso, as funções executivas. Pumba! Ela levanta de pé e ela bate palma, e ela quer que todo mundo bata palma para ela, pela conquista dela também. Isso também faz uma grande diferença na vida das crianças, assim, crianças que recebem atenção, que recebem afeto, que recebem
esses estímulos de uma forma positiva, elas acabam se desenvolvendo e tendo os seus cérebros maturados de uma forma muito mais positiva também. Os fatores ambientais, eles influenciam no desenvolvimento das funções executivas. Então, histórias individuais, eles acabam ocasionando o desenvolvimento das funções executivas com trajetórias desiguais, habilidades adquiridas de forma distinta. Então, aqui essas crianças, elas recebem carinho, elas recebem afeto e alimento correto, elas recebem estímulos de brinquedos de boa qualidade. Então, existe uma diferença nas crianças, nos bebês que têm esse tipo de desenvolvimento e crianças que passam por aquelas situações daquelas fotos que eu coloquei anteriormente, né? Que passam por situações de violência, que passam por situações de fome, passam por situações de miséria, que vivem... essas crianças vivem no meio... Essas aqui, elas vivem no meio da beleza, da estética. Aquelas outras crianças, qual a beleza que elas convivem? Qual é o belo que elas conseguem absorver? Que os sentidos delas conseguem absorver? Então, essas trajetórias desiguais, elas precisam ser muito levadas em conta nas escolas, nos nossos consultórios, porque elas fazem muita diferença no desenvolvimento pleno de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Fazem muita diferença. As inteligências múltiplas. O Howard Gardner, que nós veremos no capítulo 10, ele é o criador das inteligências múltiplas. E ele diz que as funções executivas, elas surgiram de uma das inteligências propostas por ele, que é a inteligência intrapessoal. Aí ele coloca que a inteligência intrapessoal é uma importante coordenação entre as demais inteligências. Ela regula comportamentos em direção aos objetivos, as funções executivas também. Ela desenvolve-se gradualmente ao longo da vida, assim como as funções executivas, e ela é necessária para o desenvolvimento pessoal e a vida harmoniosa em sociedade. As funções executivas também. Então, ele coloca 3 parâmetros para o desenvolvimento das funções executivas na perspectiva da inteligência intrapessoal. E além desses 3 parâmetros, ele fala de 2 estágios. Então, nós, através da uma perspectiva da inteligência intrapessoal, nós passamos por 2 estágios, o estágio de aprendiz e o estágio de mestre. E dentro desses estágios, nós temos os 3 parâmetros, que é o parâmetro das metas, das habilidades e da vontade. Então, enquanto que nós somos aprendiz, que é desde a socialização, que é do 0 ano até a idade adulta, as nossas metas, elas não são estabelecidas por nós, muitas vezes elas são sugeridas por autoridades. E o que vale, a nossa meta principal nesse período é a aquisição de habilidades. E a internalização através da imitação e de modelos, de instruções, recompensas e punições. Então, a gente aprende, a gente internaliza essas habilidades através de modelos, através de instruções, a gente aprende elas através de recompensas e através de punições. As habilidades, o desenvolvimento das habilidades é o que predomina nesse período de aprendiz. Nós precisamos desenvolver essas habilidades. A criança precisa dominar conhecimentos e procedimentos do grupo cultural. Ela precisa ver como funcionam as coisas da vida, dentro da família, dentro da escola, dentro das relações sociais, nas áreas de convívio comum com outras pessoas. Essas habilidades, elas são a aprendizagem de valores e normas, a socialização, aprender as regras, como que deve se agir, o que deve se fazer em cada situação, em cada ambiente, em cada grupo social. Elas também precisam aprender a decifrar as emoções, a aprender a expressar essas emoções e a inibir, ou expressar habilidades ou inibir habilidades, e colocar-se no lugar do outro, aprender a se localizar socialmente. Que lugar dentro da sociedade que elas ocupam? Quem são elas? Quem sou eu na fila desse pão? E projeção de atos no futuro para guiar o planejamento. E também, outro parâmetro é a vontade, que se confundiria muito com o conceito de motivação. A vontade deve se dirigir para atingir metas valorizadas pela cultura.
predominante, deve submeter-se ao controle ideológico e cognitivo. Então, eu preciso, para atingir plenamente a minha inteligência intrapessoal, no meu estágio de aprendiz, eu preciso que a minha vontade seja submetida ao controle ideológico. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero. Eu não posso sair na rua do jeito que eu quero estar vestida, porque existem regras na cultura onde eu vivo e que me dizem como que as pessoas devem sair vestidas para determinados locais. Então, eu preciso respeitar isso se eu não quiser sofrer sanções sociais e acabar com problemas intrapessoais entre outras pessoas. No momento em que, então, se chega à fase adulta, mas esse estágio de mestre, ele tem muito mais a ver com as experiências das pessoas do que com a idade. As metas, elas já são estabelecidas pela própria vontade. Então, antes elas eram sugeridas por outras pessoas, autoridades. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que fazer inglês, coisas do tipo. E também existe o autoconhecimento. A pessoa já está muito mais ciente de quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, suas prioridades, aquilo que ela quer, suas metas, os seus projetos de vida. Sabem quem são e o que querem. E essas metas, elas são mais a longo prazo e além do que se espera socialmente. As habilidades na fase mestre integram habilidades com metas e vontade para além do esperado socialmente. Então, eu não preciso mais ficar tão preocupado com o que a sociedade pensa. Eu já estou bastante regulada. Eu não vou cometer certos crimes sociais mais na fase adulta, como se faz muitas vezes como criança que sai de casa, sei lá, com pijama. E as habilidades, elas são usadas para a satisfação pessoal. E a vontade usa a maturidade, a sabedoria, a vontade, ela é a serviço da maturidade, da sabedoria e da criatividade. Assim como a habilidade, as vontades são mobilizadas para superar obstáculos e atingir novos objetivos. E daí, sobre a perspectiva da inteligência intrapessoal, as funções executivas, elas são direcionadas para que o indivíduo se comporte de acordo com as expectativas sociais. Ao final, algumas habilidades devem estar automatizadas. Então, algumas coisas devem vir ao natural. Assim como a gente, sei lá, respira e não percebe, a gente deve fazer algumas coisas que saiam naturalmente, assim, a gente acaba não pensando muito a respeito disso, para fazer. E muitas pessoas interrompem, tá faltando um M ali, seu desenvolvimento assim que chegam ao estágio de mestre, ou até mesmo antes, no final da fase da adolescência, no início da vida adulta, elas estagnam no seu desenvolvimento. Elas fizeram tudo o que tinham que fazer, atingiram todas as metas que a sociedade esperava delas. Então, elas hoje estão elas já cumpriram as expectativas sociais, elas estão em atividades regulares e elas se sentem confortáveis dentro dessa estrutura social. Elas não querem melhorar, elas não querem desenvolver mais, elas não querem passar trabalho. São pessoas que estão enraizadas, estão acomodadas nas suas vidas. Assim, eu fiz uma faculdade de contabilidade, estudei, fiz um concurso, passei, trabalho num banco, eu tenho meu salário, eu tenho minha casa, meu carro, eu pago minhas contas, tá bom assim. Eu não preciso fazer outro curso, eu não preciso estudar, eu vou só viver minha vida. Fazer coisas mínimas, básicas e necessárias. Na escola, o desenvolvimento de habilidades sem a preocupação com as funções executivas. Na escola, acontece o quê? Acontece só o desenvolvimento das habilidades sem a preocupação com as funções executivas. Como eu disse, eu não tinha escutado sobre isso antes, do ano passado. E as funções executivas o desenvolvimento delas são super importantes. Então, as atividades escolares, elas são voltadas somente para memorização e repetição.
a gente dá exercícios para os alunos, hoje, agora nessa época de aulas híbridas, em que os alunos tinham que estudar nas suas casas apenas com os seus celulares e computadores, muitos desistiram, muitos não fizeram, muitos não participaram, porque justamente as suas funções executivas não foram desenvolvidas. Eles não conseguiam organizar o tempo, eles não conseguiam se autorregular, eles não conseguiam fazer diversas ações que necessitariam de habilidades que eles nunca foram trabalhados, porque sempre na escola os professores faziam por eles, ou diziam como tinham que fazer, eles não precisavam pensar e não precisavam assimilar essas atitudes de uma forma muito crítica ou muito criteriosa, ou os pais também não ensinavam, ou faziam por eles, ou não exigiam isso, então não era necessário. Na escola, então, se espera que algumas habilidades partam dos alunos, essa capacidade de planejar o tempo, de priorizar as informações e de monitorar os progressos. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem planejar o seu tempo. Eles não conseguem priorizar as informações. Eles leem um texto, eles não conseguem ver o que é mais importante desse texto, e eles têm dificuldade de monitorar os progressos. Eles não sabem se eles estão aprendendo ou se eles não estão aprendendo. Mas crianças e adolescentes na escola e família não são expostos a estratégias que privilegiam o desenvolvimento das funções executivas. A escola fala muito de aprender a aprender, mas a gente só fala do aprender a aprender. A gente não desenvolve o aprender a aprender. O verdadeiro educador deve ter como objetivo ajudar o aprendiz a atingir o estágio de mestre, criando as condições para que ele se desenvolva em termos de planejamento, desempenho, compreensão e expressão, para que ele desenvolva sua capacidade de autorregulação e saiba reconhecer limites, mas que também saiba identificar oportunidades, avaliar riscos e refletir sobre os próprios erros. Se tudo é compulsório, não se aprende a lidar com a incerteza e a adquirir um comportamento flexível. Se não há desafios e o ambiente é muito confortável, não há estímulo para mudar para melhor. Se não há tolerância aos erros, não se aprende a desenvolver respostas alternativas e inibir indesejáveis. Esse parágrafo todo está na página 91 do PDF. Eu não sei exatamente do livro qual a página que é. Depois que eu coloquei ali, agora há pouco que eu me dei conta disso. É preciso impulsionar o desenvolvimento das funções executivas, como planejamento, gerenciamento de tempo, busca de informações, identificação de relevância, organizar criticamente informações, avaliar, organizar, incorporar conceitos, flexibilidade, debater e discutir ideias, tirar conclusões, identificar erros, discrepâncias e ausências lógicas, e autocorreção. É muita coisa, né? Mas a melhor maneira de ensiná-las é incorporá-las ao currículo. E, se eu não me engano, estas habilidades, esse desenvolvimento das funções executivas através do desenvolvimento dessas habilidades ali, elas estão muito presentes na base, na BNCC, nas propostas da BNCC. E hoje, então, vivemos tempos modernos. Antigamente, as crianças eram criadas em comunidade. Alguma coisa teve um retorno agora nesse período de pandemia, em que mães tiveram que buscar auxílio com outras mães, e com outras vós, com tias, com dindas. Então, houve uma mudança novamente. A criação de filhos estava muito institucionalizada e, com isso, se perdeu algumas coisas. Por exemplo, em tempos anteriores, os adultos e as crianças eram muito próximos. Os adultos trabalhavam nas suas casas, nos seus negócios, e as crianças estavam junto, convivendo com este trabalho, vendo os adultos trabalharem e interagindo com isso e tendo vivências desta vida cotidiana. E, através dessa convivência, os adultos, eles supervisionavam as crianças e eles orientavam, eles supervisionavam comportamentos, eles eram os provedores externos das funções executivas das crianças.
Eles orientavam, eles ajustavam metas e erros, e os comportamentos eram analisados e eram discutidos. Hoje em dia, as crianças elas ficam muito sozinhas, sem orientação, e elas recebem infinitas informações que chegam, sem discussão. As crianças, elas tiram suas conclusões sozinhas, sem que passe por uma discussão mais crítica, e elas não desenvolvem também o senso crítico delas. Os comportamentos não são debatidos à luz das consequências. Os fatos, eles são absorvidos, sem que resultem de novos aprendizados. Ou seja, as crianças, elas são tecnológicas? Não, porque elas apenas utilizam uma ferramenta em que elas não aproveitam o potencial de toda essa ferramenta. Nós agora, nessa época de pandemia também, os nossos professores mais antigos, eles deram de 10 a 0 nos alunos que não sabiam fazer e-mail, mandar e-mail, anexar trabalhos e coisas do tipo, porque eles apenas utilizam um recurso, eles não conhecem as ferramentas e os fatos absorvidos não resultaram em aprendizagens efetivas. Aí a gente precisa lembrar que os circuitos, o estabelecimento de circuitos neurais e a mielinização, que auxilia na eficiência das sinapses, do funcionamento dos neurônios, eles acontecem, eles dependem das interações com o ambiente, com as outras pessoas. Então, se uma criança vivencia horta, vivencia grama, vivencia pátio, vivencia árvore, vivencia animais, natureza, se os seus órgãos dos sentidos são constantemente estimulados com cheiros, com cores diferentes, com sabores, com visão em vários planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, em que as coisas acontecem no primeiro plano num ritmo diferente do segundo plano, num ritmo do terceiro plano, que isso ajusta os circuitos neurais, as ondas, as ondas das sinapses. Faz com que essa criança desenvolva e aprenda muito mais e muito melhor, e de uma forma plena, a tal da aprendizagem integral. Ela se desenvolve em corpo, em mente, em espírito, em sentimentos, em tudo. E o que é esta criança aqui que fica só com a visão em primeiro plano, em 2D, onde as cores são as mesmas, os sons são os mesmos? O que essa criança vai conseguir desenvolver? Nós estamos com uma geração de crianças que estão se perdendo por causa do uso das telas, porque os órgãos sensoriais delas não são aguçados para perceberem o amplo, elas olham apenas o restrito, e isso faz com que o funcionamento do seu cérebro se modifique também. A árvore do conhecimento. A grande quantidade de informação disponível pode ser um fator positivo para o enriquecimento dos circuitos das funções executivas, mas pode estar provocando alterações indesejáveis quando as crianças se encontram em ambientes que não têm a estrutura necessária para moldar seus comportamentos. Não faz mal uma criança usar as telas, mas de que forma que a interação com os adultos vai fazer com que ela perceba determinadas coisas e que transforme fatos em aprendizados. Se os adultos não estão disponíveis, a escola não está preparada e os meios de comunicação não se preocupam em prover o desenvolvimento das capacidades executivas importantes para a vida em sociedade, o cenário é preocupante em relação à formação daqueles que serão os adultos do século XXI e que cuidarão da gente. Darão injeção, serão nossos médicos, nossos cuidadores, farão as nossas casas, etc. e tal. A necessidade de atuar de modo ativo no desenvolvimento das capacidades de raciocinar, interagir, planejar e autorregular-se, valorizando e respeitando a existência e as necessidades dos outros, isso precisa ser feito pelos pais, pela escola e pelo ambiente social mais amplo.
E daí, por que a árvore do bem e do mal faz a relação com a árvore do conhecimento lá do Adão e Eva, como cita no livro. E daí está nas nossas mãos escolher se todas as informações que nós temos disponíveis serão a nossa ruína ou a nossa redenção. E fico por aqui. Muito obrigada por aguentarem até agora. Obrigada, Magda. Bastante coisa, né? Muito. Hoje foi bastante. Agradeço bastante tudo que você trouxe. Acho que inscrições. A mania de falar inscrições estão abertas para quem quiser conversar. Sei que a gente está quase extrapolando o tempo também, né? E quem quiser comentar alguma coisa, pode falar. Eu estou super feliz de ter terminado antes das 21. Cássia, a gente não está conseguindo te ouvir por conta do teu áudio. Tenta falar agora. Não conseguimos. Não? Conseguiram não? Agora sim. Pois é, nossa, funções executivas, assim, é básico, né, gente? Eu amo. Eu aprendi também sobre função executiva agora na pós-graduação. Foi nem na graduação, curso de pedagogia. Foi muito bom, né? Foi onde eu comecei a estudar mais de forma mais pesquisa, de forma mais aprofundada, mas eu sempre senti uma grande necessidade eu sempre senti uma lacuna, alguma coisa estava faltando, tinha que estudar o cérebro. E quando eu me deparei com funções executivas, funções cognitivas, eu fiquei assim deslumbrada. Eu já atuo, né, com neuropsicopedagogia em clínica aqui em Sabará, e eu tenho crianças de todas as idades, tenho pais. E a gente percebe claramente como que as funções executivas têm que ser trabalhadas, elas não estão desenvolvidas em muitos adultos também. E hoje mesmo, eu conversando com uma mãe que está buscando ajuda, ela falou dessa questão, que as escolas não têm esse conhecimento, mas não tem mesmo. Na verdade, a gente, na estrutura também da região de Belo Horizonte, a gente trabalha muitas habilidades, a gente desenvolve um monte de habilidades dentro do conteúdo, principalmente nos anos iniciais, né, na educação nos anos iniciais, sem ter a noção do que a gente está fazendo. E por isso que ficam as lacunas, né? A gente não faz bem feito, não faz efetivamente, porque falta essa teoria, base teórica, entender o que é função executiva, tem a ver com a anatomia do cérebro, e isso ficou faltando na nossa formação de pedagogia. Então, a Magda, assim, ela veio muito de encontro à minha ansiedade, a minha angústia, e o meu projeto de trabalho hoje. Nossa, foi valoroso, viu? Foi excelente a colocação dela, eu estudo muito, eu trabalho muito com funções executivas, eu cito para as famílias e aos poucos a gente tem que passar esse conhecimento dos pais também, de uma forma assim, bem simples, mas a gente tem que mostrar o quanto é importante a criança, o ser humano, ele ter essas funções executivas envolvidas, porque senão a gente fica incompleto, a gente fica perdido. Eu gostei demais, eu gostaria até, eu coloquei, se fosse possível, esse roteiro, ficou tão bom. se tivesse como a gente ter acesso. Eu posso colocar... Bacana, Magda. Obrigada. Eu posso colocar no Drive, de repente, aonde coloca, Ângelo? Quando vocês acessam o Drive do Neurociência e Educação como o Cérebro Aprende, que está lá dentro do Genpop, vai ter cada encontro, cada lista de presença de cada encontro e cada PowerPoint de pessoas que ministraram o conteúdo. Então você vai ter acesso a esse conteúdo que a Magda fez, né? Vai fazer um PDF e vai deixar lá disponível para quem desejar olhar, ler futuramente. Tá? Então todos os materiais que a gente usa durante a apresentação a gente deixa lá disponibilizado no PDF.
Mas achei bastante. Achei bem rico isso que a Cássia falou, né? Os professores, né, não têm esse conhecimento, nem os pais, né? Fico pensando na pressão de alguns casos ali que você foi comentando, pressão que algumas crianças têm, e aquelas diversas falas de um rebelde, não quer nada com nada, mas talvez não desenvolveu bem essas funções executivas, está na adolescência, está vivendo um momento conturbado de emoções, né? Para o Valon existem vários estágios de desenvolvimento, né, e as emoções elas cercam todos esses estágios que existem, né? Só que ele coloca numa tríade: emoção, cognição e inteligência. Né? Emoção, cognição e motor, desculpa. Ele envolve essas três. E as emoções estão totalmente interligadas para o processo de aprendizagem. E aí eu fico pensando nesses professores, como você estava citando lá, que entrou com a cara fechada, né, que exigem do aluno que ele seja mais racional e menos emocional. Uma ideia de como deixar as emoções do lado de fora da sala e a partir daqui eu sou só racional. E aquelas pessoas que têm dificuldade nessas questões de emoção, nessas questões até das funções executivas, né? É tratado como preguiçoso, muitas das vezes, né? Eu já ouvi falar isso de professores, quando eu fazia PIB, que ele é um preguiçoso, e não conseguia entender ou lidar com as suas próprias emoções. Né? Daí eu fico pensando muito de onde vem isso, né? De onde vem esse professor tão rígido, né? Que a gente encontra até nos professores jovens que estão saindo, que estão se formando, né? Eu tenho um colega meu que tem 27 anos, está se formando para filosofia, e ele quer ser ultra mega rígido. E ele era aquele cara que criticava muito na escola. Ele era aquele cara que queria ser ouvido enquanto aluno. E hoje ele é o professor e ele é muito rígido. Porque ele diz, sabe como é que é adolescente, né? Essas coisas. Triste isso. Né? Ele fala assim, sabe como é que é adolescente? Não quero ouvir, se não quer ouvir, sai da sala. É isso que eu vou chegar e vou falar assim, meu Deus, cara. Na hora que você chegar e entrar, você vai ver que não é assim. Né? Então, tipo, e tem algumas formações que não pensam na didática. A pedagogia pensa muito na didática. Acho que um dos carros-chefes da pedagogia é pensar em como ensinar, maneiras diferentes de ensinar, né? Maneiras diferentes de lidar com esse aluno. E não estou dizendo que outras disciplinas não pensam isso, mas acho que isso é algo próprio que vem da pedagogia, né? E a neuro e a psicopedagogia vão pensar outras coisas, mas a gente pensa nesses problemas, que o pedagogo também é limitado, né? A gente tem que entender os limites do pedagogo, até onde ele vai, até onde ele consegue enxergar. Por isso que é importante separar esses profissionais e nas áreas que eles atuam, né? Por isso a área da neuro. Eu fiquei pensando muito nos filósofos, pensando só que fui um pouco longe, né? Como a história da filosofia traz também esse regramento de que as emoções são ruins, né? A gente já viu diversos embates, né? René Descartes vai dizer que as emoções são ruins para o homem, né? Que a gente deve ser um ser mais racional. Enquanto Rousseau vai dizer que as emoções elas são boas, né? Elas têm é a sociedade que corrompe o homem, né? Mas tem um fator histórico ali. E aí eles se apegam muito a isso, professor. O professor não se apega a esses filósofos passado e não consegue ver a produção científica que está rolando hoje em dia, né? Como é importante a emoção, como é importante olhar esse aluno, como é bom ter um trabalho interdisciplinar, né? Com vários profissionais, porque ele não dá conta. Ele não dá conta. O movimento no mais é constante, né? Uhum. A gente tem que estar buscando conhecimento, é falta de conhecimento, né? E ela citou muito bem a questão da motivação. O professor está muito desmotivado, né? Então, é tudo um contexto, mas é por isso que a gente tem que estar aqui procurando estudar e agregar mesmo conhecimento para poder melhorar esse quadro caótico que a gente está. Principalmente agora com a pandemia, eu tenho atendido crianças que, assim, completamente perdidas, pais, né, ansiosos. Acho que a gente está aqui estudando para melhorar esse quadro. Tá? Os nossos próximos anos, eles vão ter, os próximos anos, esses conhecimentos, eles vão ser fundamentais. Exatamente. Nós vamos ter uns 10 anos aí para frente de tentar equalizar isso aí, eu acho muito complicado.
Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês, que eu estava fazendo a leitura do capítulo 7 das funções executivas, e eu tenho mais de 40 anos, tenho 40. E eu comecei a me questionar se eu estou com as minhas funções executivas completamente desenvolvidas. Eu acho que não, gente. Porque esse desenvolvimento ele não aconteceu de uma forma tranquila, assim, durante a infância. Eu sempre, como eu disse, eu sempre fui curiosa, eu sempre gostei de aprender, mas eu não gostava de estudar, porque, assim, como eu era curiosa, as pessoas não gostavam de uma menina que era inquieta e perguntadeira. Eles queriam uma menina que fosse bonitinha, com cachuchinha, arrumadinha, sentadinha e falasse baixo. Eu gritava, eu corria a rua, eu era um moleque. Então, algumas coisas ficaram para trás, assim, eu não tive algumas coisas bem desenvolvidas. Eu acho que as minhas funções executivas, elas não estão ainda completamente desenvolvidas. Eu tenho alguns problemas de regulação. Mas o bom é que ainda é tempo, né? A gente está sempre desenvolvendo, sim. Porque a gente tem essa consciência, né? Nós, enquanto adultos, ainda que a gente não esteja com elas todas desenvolvidas, mas a gente sabe onde que a gente tem que apertar e parar. Para isso existem também outros especialistas nos ajudarem, não é mesmo? É muito bom. Eu queria ter participado assim, das outras. Eu até não li o livro todo, mas como que é pertinente, né? Cada vez que a gente abre um estudo, tem tudo a ver com a prática da gente. Isso é importante, porque a gente não tem tempo para estudar. Quando você fala que você não gosta de estudar, eu não tenho muita concentração para ficar lendo, eu sou mais ouvinte. Eu sou mais ouvinte, eu gosto mais de debate. Eu até leio muito, mas não acabo captando pouca coisa. Então, assim, eu acho que é mais interessante. Assim eu consigo assimilar mais. Cada um aprende de um jeito, né? Eu ia falar isso, mas daí eu acabei suprimindo, mas eu comecei a gostar de estudar quando eu uni aprendizado e emoção. Quando o meu aprendizado começou a fazer algum sentido, foi quando eu fazia magistério. Então, ali eu aprendi a gostar de estudar. E hoje em dia eu sou estudante vitalícia. É isso. Bom, pessoal, acho que a gente já estourou o nosso teto, né? E reparei que na quinta-feira é um dia, na quarta-feira é um dia um pouco ruim, ou a gente faz mais cedo, ou né, a gente vê num domingo, talvez. Eu acho talvez que vai fazer um sábado. No sábado, né, talvez seja mais propício. Né? Mas é bom para pelo menos ter experiência. O que eu queria informar a vocês é que eu pensei em dar, não é um tempo, mas é uma pausa de pensar também só em estudos, né? E ver filmes. Eu estou tentando ver alguns filmes que envolvam a neurociência, tá? E a educação, para a gente talvez assistir coletivamente juntos, né? Para também não precisar também só o livro, tentar pensar em outras mídias onde a gente possa aprender. A princípio, tem um filme que não envolve neurociência, envolve os jovens e seus sonhos, que é um filme chamado Nunca Me Sonharam. Não sei se vocês já viram, mas eu vou disponibilizar o trailer. É um filme que talvez a gente tenha que ver em 2 momentos, mas só para dar um pause e um relaxamento, assim, porque quando a gente vê que a gente só estuda, só pressão e também diálogos sobre, não que não seja bom, é bom, mas para dar uma relaxada e também para a gente estruturar o grupo futuramente, pensar em outras coisas, porque também só esse livro talvez acabe saturando um pouco, então é bom dar um tempo em relação a isso. Então, o próximo encontro será assistir um filme coletivamente, vamos ver se rende isso, né? Ou senão eu mando o link, porque esse filme não está disponível para download, né? Você assistir, você tem que pagar, né? Mas eu consegui, finalmente eu consegui esse download, batalhei para conseguir esse download, difícil, é um filme de 2017, é um documentário brasileiro que fala dos jovens e seus sonhos e tem toda hora o professor ali, né? É o professor e esse jovem, né? O nome se chama Nunca Me Sonharam, então eu vou passar o trailer para vocês depois e fiquem imaginando, né? Nunca me sonharam, então o que será que
Já diz muita coisa o título, né? Nunca me sonharam. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso quarto encontro. Agradeço a Magda, a presença de todos que estiveram também durante o percurso, apresentou bem diversos slides. Eu não conseguiria lembrar de tudo, de tantos slides, né? Mas também muitos anos de experiência, né? E eu gostaria de pedir que vocês não esqueçam de assinar a lista de presença, que é importante, tá? E vamos ficando por aqui. Eu vou passar ali também. Eu vou passar ali no WhatsApp. No mais é isso. Agradeço a todos. Eu vou estar encerrando a nossa gravação.